Seja bem-vindo ao Vida com Deus. E o tema de hoje é culto inteligente, nascido do coração e da mente. A nossa leitura está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção, meus irmãos, nesse tema. A gente já até abordou algumas vezes este tema aqui em nossas meditações, mas é muito pertinente nós voltarmos a falar sobre ele, visto a urgência diante do cenário que nós vivemos hoje, da igreja evangélica no Brasil como um todo, ou talvez não apenas no Brasil, mas como em todo o mundo. O culto evangélico, o culto cristão, infelizmente, ele perdeu muito a sua essência. O culto cristão, que outrora, vamos pegar aí alguns anos atrás, algumas décadas talvez, onde as pessoas poderiam dizer de longe, este é um culto cristão, este é um culto evangélico, Vamos aí lembrar de alguns anos passados, onde alguém que nunca esteve em uma igreja evangélica, alguém que nunca teve contato com o cristianismo, com a igreja protestante, com os crentes, ele olhava de longe e sabia, não, aqui está um culto cristão, aqui está um culto evangélico. Haviam marcas que nos distinguiam, haviam marcas que nos mostravam como nós adorávamos a Deus, como nós prestávamos o nosso culto a Deus. Infelizmente, os tempos foram passando e muitas coisas começaram a ser inseridas no culto. E hoje eu já digo que é tão difícil nós podermos falar, podemos dizer onde está o verdadeiro culto, onde está a verdadeira adoração. Infelizmente, se banalizou demais. Infelizmente, as coisas tomaram proporções danosas, proporções perigosas. Infelizmente, hoje se vende a ideia de que se pode adorar a Deus como quiser, que se pode adorar a Deus conforme a pessoa achar melhor. O importante, diz alguns, o importante é eu adorar a Deus. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu sentimento, Deus conhece os meus pensamentos, Deus sabe que eu quero adorá-lo. Ninguém pode me julgar a minha adoração, ninguém pode criticar, porque eu estou adorando a Deus, como eu quero adorar. Deus recebe. E este pensamento, irmãos, tem levado aos tipos de cultos mais bagunçados que se possa imaginar, mais descaracterizados do evangelho, da igreja cristã, da igreja primitiva, dos primórdios da fé. Infelizmente, é um mal que tem assolado a igreja do século 21. Mas a palavra de Deus é muito clara para nós. A gente responde este mal, este dano, esta erva daninha, com as palavras de Paulo. Paulo estava clamando para aquela igreja sobre como eles deveriam se apresentar diante do Senhor. Rogo-vos pela compaixão divina. Paulo está implorando para a igreja. Paulo está implorando, eu rogo pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que nós nos apresentarmos diante do Senhor. Primeiro, que o nosso corpo seja um sacrifício vivo diante do Senhor. Meu Deus do céu. Paulo está dizendo, irmãos, quando nós nos apresentamos a Deus, nós não nos apresentamos para nos sentir bem. Esse é o problema. Muitos querem se apresentar a Deus num culto para se sentir bem. Muitos querem se apresentar a Deus com pseudo oração, com pseudo fé, porque querem se sentir bem enquanto adoram a Deus. Paulo está dizendo que o nosso culto é um sacrifício do nosso corpo a Deus, ou seja, e se nós nos sacrificamos a Deus, nós não estamos preocupados em ter algum benefício com isso. Nós estamos nos sacrificando, nós estamos nos entregando. Isto é culto, é entrega a Deus. Não é tomar de Deus, é entregar a Deus. É um sacrifício que outrora era apresentado ao Senhor através de um animalzinho, através de um sangue que era derramado, de um cordeiro, de um bode, enfim, de algum animal, mas que agora o sacrifício não é o animalzinho. O sacrifício agora no culto a Deus
é a gente mesmo. É nós que nos colocamos no altar de Deus para ser entregues em adoração a Deus. Aqui nós já observamos um ponto crucial para analisarmos onde está a verdadeira adoração. A verdadeira adoração a Deus, o verdadeiro culto a Deus, não procura inserir padrões que vão de encontro com o agradável ao homem, mas aquilo que é agradável a Deus, porque eu estou no meu culto me sacrificando a Deus. O meu corpo se torna o palco da glória de Deus. O meu corpo se torna o sacrifício a Deus. Portanto, neste culto não pode ter espaço para a minha vaidade, para o meu orgulho, para os meus sentimentos egoístas. Aqui eu poderia dizer até que cabe a gente dizer, até mesmo a forma como nós nos apresentamos a Deus quando vamos ao culto, até como nós nos achegamos a Deus, nosso aspecto, nossa aparência, como nós nos aproximamos a Deus em um culto, já que o nosso corpo será um sacrifício a Deus. Como nós então poderemos nos apresentar ao Senhor? Como então nós poderemos nos achegar ao Senhor para este sacrifício ser aceito ao Senhor? O animal que era apresentado antigamente não poderia ter defeito. Tinha que ser um animal perfeito, senão seria rejeitado. Deus ainda hoje pode rejeitar o nosso culto. Se nós não nos apresentamos a Deus como um sacrifício perfeito e agradável a Ele, o nosso culto pode se tornar um culto inútil e não recebido por Deus. Pastor Júlio, mas o senhor está querendo me julgar e dizer que eu não adoro a Deus de verdade, que eu não sirvo a Deus de verdade? Não, meus irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a palavra de Deus está nos relatando, de que para nós agradarmos a Deus com o nosso culto, nós temos que de antemão saber que nós estamos nos apresentando em sacrifício a Deus, não para nós mesmos, mas para Ele, para Deus. Portanto, a nossa vida deve estar diante deste altar. A nossa vida, o nosso coração, nossos sentimentos deve estar diante do altar do Senhor. Esse sacrifício é vivo, não é morto. Não é como um animalzinho que morria. Mas agora nós nos sacrificamos a nossa vida ao Senhor. Mortificamos a nossa carne, mas o nosso coração vive diante do Senhor. Mortificamos nossas obras humanas diante do altar do Senhor, mas o nosso espírito está em comunhão com o Altíssimo, de forma que este sacrifício se torna agradável a Deus, não a nós, agradável ao Senhor, em um culto inteligente, em um culto racional, que não é levado apenas pelas emoções, que não é levado apenas pelos instintos humanos, mas é movido pela inteligência. Preste atenção. Infelizmente nós vemos muitos cultos emocionais, onde as pessoas são levadas simplesmente a expor, os seus sentimentos. É só um cuidado que nós temos que ter. A nossa emoção, ela pode ser tocada por Deus. Sim, faz parte, isso acontece no culto. Podemos chorar, podemos nos derramar diante do Senhor, mas isto não vai acontecer antes de que a nossa razão seja convencida, seja constrangida pela palavra de Deus. Porque se a emoção vem antes da razão, este culto não é racional. E automaticamente nós podemos ser levados por qualquer tipo de engano. Este é o problema. Por isso que muitas pessoas acabam sendo enganadas por palavras meramente persuasivas. Porque têm as suas emoções tomadas. E quando elas pensam que não, elas já foram enganadas. O culto real a Deus, primeiro, ele acontece aqui na nossa mente. Nós entendemos a palavra de Deus, nós compreendemos. Nós somos levados a uma mudança, a uma reflexão. E isso sim mexe com a gente. Quando nós somos convencidos de mudança, somos convencidos de que algumas atitudes em nós precisam ser mudadas. Quando nós somos convencidos de que o Espírito Santo de Deus está, de fato, agindo em nós, nós entendemos isso, nós compreendemos isso. E automaticamente nós somos tomados com a glória de Deus. Primeiro, compreendemos para não sermos confundidos. Há tantas pessoas que têm procurado os cultos das emoções, os cultos dos movimentos estranhos. Mas o culto bíblico é um culto inteligente, pautado na palavra de Deus, onde a palavra de Deus tem primazia, porque não tem como o culto ser racional
se ele, primeiro, não ter o valor adequado para a palavra de Deus. Tem cultos onde a palavra de Deus não tem primazia. Este culto não é racional. Cultos onde o que era para ser a palavra de Deus se torna apenas gritaria. E quem é que vai entender um culto desse? Onde a pregação da palavra, que deveria gerar entendimento, que deveria gerar convencimento, que deveria gerar salvação, que deveria gerar edificação, é uma gritaria que não tem fim. Como é que este culto vai ser racional? Como é que alguém vai entender alguma coisa? Como é que alguém vai ser edificado? Se do começo ao fim é apenas gritos que não se pode entender, que não se pode compreender. E ainda alguém chama isso de poder de Deus? Ah, pastor, é poder de Deus. É meu Deus do céu. Misericórdia, meus irmãos. Estamos dizendo que isso é poder de Deus? Isso aí é poder de Deus? Se isso é poder de Deus, então a gente precisa rever nossos conceitos bíblicos, os conceitos da palavra de Deus. Porque o poder de Deus vem pela palavra de Deus. Paulo está dizendo, nosso culto é inteligente, meus irmãos. A gente se reúne na igreja, a gente busca a Deus, mas a gente não perde a noção do que é certo. A gente não perde a noção, irmãos, daquilo que é coerente, meus irmãos. Infelizmente, há tanta incoerência que são colocadas nos cultos e às vezes, né, os irmãos estão envolvidos em meio a essas confusões, a essas gritarias, a esses retetés, e acaba não entendendo mais o que é bíblico. Voltemos à palavra de Deus, meus irmãos. Voltemos à palavra de Deus. Culto agradável a Deus é um culto, irmãos, onde nós nos apresentamos a Deus de forma inteligente, meus irmãos, de forma inteligente. Jesus deu inteligência, Deus deu inteligência para nós. E Ele não vai tirar a nossa inteligência na hora que a gente vai adorar a Deus. Ele não vai roubar o nosso consciente quando a gente vai adorar a Ele. Muito pelo contrário, a gente vai estar plenamente consciente adorando a Deus. Podemos chorar, podemos nos derramar. Sim, podemos sentir o impacto da glória de Deus, que é muito forte dentro de nós. Mas isso não vai fazer a gente se tornar inconsciente, irracional e fazer coisas absurdas. Não, meus irmãos. Culto inteligente. Identifique isso em nome de Jesus Cristo. Identifique se você está participando de cultos racionais, de cultos inteligentes, onde a pregação da palavra de Deus, ela tem o objetivo de fazer você crescer espiritualmente, de fazer você se achegar a Deus, ou de repente a pregação que você está ouvindo tem o objetivo só de te emocionar, porque hoje em dia, infelizmente, muitas pregações elas já são preparadas apenas para emocionar o ouvinte, apenas para fazer o ouvinte, né, ser levado, né, em todo aquele sistema psicológico, em toda aquela movimentação psicológica que vai agradar o ego humano, né, que vai fazer a pessoa se sentir agradável. Não, meus irmãos, este não é o culto que agrada a Deus. Identifique se o culto que você participa realmente a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus instrui. Se a palavra de Deus é o momento mais esperado do culto, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser. Se o culto que a gente está participando tem outras coisas que são mais esperadas do que a palavra de Deus, então cuidado, não é culto racional, é culto emocional. É culto emocional. O momento mais esperado, mais aguardado de todo culto tem que ser a palavra de Deus. Somente assim o culto é racional, porque é pela palavra que a gente tem a nossa razão transformado, o nosso entendimento transformado. Que possamos prestar atenção, meus irmãos, para não sermos enganados. Que possamos buscar adorar a Deus e servir a Ele da forma como Ele quer que a gente adore. Que nós possamos prestar um culto inteligente a Deus, culto racional, culto agradável, sacrifício vivo, santo ao nosso Deus. Que Deus abençoe. Esta foi a nossa meditação de hoje, a nossa reflexão. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.